amigos aventureiros, somos nós aqui de novo na Quest dos Saberes, Heitor e eu aqui para vocês, professor Wallace. E, galera, vamos falar do homem que mudou a filosofia, o homem que ali divide a linha do tempo filosófica, como a gente já falou aqui do canal dos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Já falei, porque os pré-socráticos, né, que eles todos vêm antes de Sócrates? Não, alguns foram até contemporâneos de Sócrates e morreram depois de Sócrates. É o pensamento. Então, um homem que divide o pensamento filosófico. E o camarada começa agora com a razão. O senhor Sócrates. E galera, já começando com o pé na porta, tá aqui no canal aí, o Heitor vai deixar no card aí para vocês, pegar ali o vídeo dos sofistas, aonde o Sócrates, inclusive, meus amigos, vai criticar, inclusive, ele vai criar o seu método socrático, eu vou falar com vocês ao longo do vídeo, para combater exatamente os sofistas, meus amigos. Então vamos embora entender quem foi esse homem que mudou toda a filosofia ali antiga para vocês. Vamos nós! Então, galera, quem era Sócrates e tudo ele? Sócrates, meus amigos, ele vai ser um camarada ali, um cidadão de Atenas. Lembrando que para você ser cidadão ali em Atenas, você tinha que ser maior de 18 ou 21 anos, dependendo da tradução ali dos textos da época. Ateniense, filhos de pais atenienses, não ter nenhuma dívida ou ser escravo por dívida ou por algum outro motivo. E o Sócrates tinha isso tudo. Inclusive, meus amores, o Sócrates era um herói de guerra. Ele lutou na Guerra do Peloponeso. Guardem essa informação para o finalzinho aí. Então vamos lá. O Sócrates, então, ele era filho de artesão. O pai dele era artesão. E a mãe era parteira, que é outra informação também muito importante para a gente aqui. O Sócrates, então, ele muda essa ideia da filosofia, lá desde aquela ideia da ontologia, no caso, a origem do ser, no caso, que estava ali com o Heráclito e o Parmênides, aquele o ser é e o não ser não é do Parmênides, o você não pode se banhar duas vezes no mesmo rio do Heráclito, ficava aquela ideia ali, mobilidade, imobilidade, enfim. O Sócrates não vai resolver essa parada, já começando também que o Sócrates nunca escreveu nada, tá, galera? Quem escreve são seus alunos e claro que vai ter em vídeos aqui posteriores, o maior de todos eles, o nosso amigo Aristócles. Quem era Aristócles? Sim, o Platão, o de costas largas. Ele, altão, fortão. Então, Platão aí, o de costas largas, e por isso o apelido que ficou famoso e tal, o nome dele, mas o nome dele mesmo é Aristócles. Enfim, então Sócrates, ele vai basicamente viver ali, no caso, em Atenas, na Grécia, vai filosofando na época de ouro de Atenas, do Pélix. Mano, essa tem que parar, vai subir o Pélicão da massa vestido de grego. Eu não falo nada, apenas medito. Galera, então, o Sócrates vivia nessa era de ouro ali, de Atenas ali, de Pélix, da era da democracia. Lembrando para vocês, a democracia era exclusiva da polis de Atenas. Já falamos em vídeos aqui, só para deixar reforçado aí para vocês. Enfim, então Sócrates ele tinha o direito a ser um cidadão. E com isso ele ia filosofar, herói de guerra, estava ali de boas e começou a filosofar. Ele vai mudar essa ideia que vai pegar da arqué, da origem do universo. Ele vai trazer as questões práticas pra gente. O que é isso? Ele vai falar do homem, ele vai falar ali da organização da polis, da justiça, de coragem, amizade, virtude. Então, ele vai trazer pra gente já a questão aqui, ó, do homem aqui e da razão. E guardem isso para vídeos futuros quando eu falar do Nietzsche, que vai ser inclusive uma das grandes críticas. O Nietzsche batia em todo mundo mesmo, mas é uma das grandes críticas que o Nietzsche vai ter ao Sócrates. Enfim, primeira crítica aí no caso, galera, ou o grande enfrentamento do Sócrates, que ele ficava furioso, eram com os sofistas, como já falamos, tem vídeo aqui no canal, que ele falava que os sofistas cobravam para ensinar a argumentação, a retórica, só para vencer o debate. Mas eles tinham um relativismo com a verdade, que o Sócrates chamava de relativismo moral. Que justiça havia no que os sofistas estavam fazendo? Então, não fazia sentido. Você tinha que buscar a verdade, porque para o Sócrates a verdade é a essência das coisas, é o conceito das coisas, que são universais e são necessários para o homem. Parei só que já falei. Tá. Então, galera, mas mesmo na era de ouro de Atenas, o nosso querido Sócrates jogava muito no Corinthians. Enfim, perdão, foi mais forte que eu. O nosso amigo Sócrates, no caso, ele vai criticar. E é aqui que os aristocratas, os poderosos de Atenas, vão ficar malucos. Segundo um professor aqui da internet, que eu recomendo o canal deles para vocês, professor Anderson Pinho, Filosofia Total, ó, muito bom. Vocês podem recomendar, não, mas eu gosto, porque é um cara muito foda, é um professor muito foda. Nosso professor Anderson Pinho, deixar qualquer coisa aqui, o link dele aqui, ó, Filosofia Total, cara muito bom também. Enfim,
Ele falava que Sócrates, o professor de São Pinho, afirma: Sócrates foi o filósofo mais corajoso que já existiu, que ele morreu por aquilo que ele estava falando. E vamos lá, porque ele estava enfrentando esses poderosos na época aqui. Para vocês que então ele está batendo na aristocracia ateniense. E ele vai dizer que Atenas é uma tirania, meus amigos, e a democracia é um governo ruim. Pausa para vocês entenderem aqui, muito cuidado, até para vocês aí no Enem, usar como um repertório, na redação, qualquer coisa, sempre que falarem com vocês ou uma crítica, ou até você tá vendo aí seu tiozão do Zap postando aquelas merda normalmente, muito cuidado quando você vê a democracia é um regime ruim, até os filósofos antigos falavam, eles estavam sendo específicos da democracia ateniense, que é uma democracia excludente, aonde pessoas metecos seriam os estrangeiros, no caso mulheres não eram consideradas cidadãs, escravos. Então lembrem-se que eles estavam criticando esse tipo de tirania, beleza? Só para vocês entenderem. Mas Sócrates dizia que não. Esparta, por exemplo, estava certo se levantar na Guerra do Peloponeso, apesar do Sócrates ateniense ter lutado por Atenas, no caso, cidadão ateniense e herói de guerra, ou seja, a sua tenacidade não só na mente, mas também no físico. Ele falava, mas Esparta está certo se levantar contra os atenienses, porque os atenienses cobravam tributos caríssimos das outras polis, impondo sua vontade. No caso, Sócrates ali falava que não está certo, porque os dórios, né, no caso, que eram quem formou ali a sociedade espartana, Esparta, na Guerra do Peloponeso, eles estavam certos a se levantar contra Atenas, que estavam impondo a sua vontade sobre as outras polis, com tributos caríssimos, com o seu sistema ali de leis ali, tudo não respeitando as outras polis. Então Sócrates fala, não, realmente, os dórios tinham que se levantar mesmo. Coça a cabeça. Clear. Então o Sócrates vai ali, tá ali filosofando, tá ensinando a juventude, tá ali, vai ali incomodar os sofistas, enfim. E o Sócrates, galera, como eu já disse, filho de, no caso, o pai dele era escultor e a mãe parteira. Então, ali no caso, ele tava ali, o Sócrates, sendo esse filósofo que incomodava. E ele vai incomodar ainda mais. Ah, tá, só pra tirar uma. Então, Sócrates ali, galera, ele vai soltar uma da sua célebre frase e tudo, reconhecer a sua própria ignorância. Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Ah, vai tomar no cu, Sócrates. Você disse que sabia fazer uma porta. Não, eu acabei de perceber que eu não sei nada. Mas é um burro mesmo. Não confundam isso com o método socrático. Isso é o paradoxo socrático. Então, só sei que nada sei. É o paradoxo. Tem um paradoxo aqui. Então, olha, então você sabe de algo e tal. É o paradoxo socrático. Inclusive, o só sei que nada sei é muito mais profundo. Eu só sei que nada sei, reconheço minha ignorância. E ao saber disso, me coloco à frente daqueles que acham que sabem. Que inclusive era essa a lógica do Sócrates, galera. Do fazer você pensar e de você pensar. Só que você não pensar como ele. Ele, no caso, vocês vão ver aqui, aí, quando eu chegar no método, que vai ficar mais claro para vocês, ele vai trazer o pensamento à tona. Enfim, então Sócrates, ele estava incomodando a galera e ele tinha essa humildade de falar, não, eu tenho que aprender mais. Que era outra lógica socrática, você, no caso, não tem como aprender algo que você acha que sabe. Aquele, eu já sei, então você não tem mais o que aprender. Então ele reconhecia a própria ignorância para poder aprender. Por isso, o paradoxo socrático do famoso só sei que nada sei. E aí, meus amigos, um amigo do Sócrates vai até o oráculo de Delfos, que era o oráculo do deus Apolo mais importante daquela época ali na Grécia, ali naquele momento. E ali ele pergunta, existe um homem ali, ou não, perdão, volta. Ele vai perguntar, no caso, quem é o homem mais sábio do mundo? E o oráculo, sem pestanejar, é Sócrates. Por quê? Porque ele reconhece a própria ignorância. E isso Sócrates vai colocar à prova. Sócrates vai falar, será mesmo? E aí ele começa ali, aí nos embates. E, mano, o Sócrates era chato com os sofistas, com a galera ali, porque aí sim ele vai inventar o seu método socrático, aí para você do Enem, já pega o papel e a caneta, seu método socrático, para combater os sofistas. E o que era o método socrático, galera? Era composto por duas partes. Primeiro, a ironia. Um conjunto de perguntas para levar o seu interlocutor à confusão e a ver que não sabe tudo daquele assunto. É uma criança de 4 anos perguntando à mãe o porquê o tempo todo. Por isso que era chato pra caramba. E a segunda parte, que era a maiêutica, que a maiêutica da palavra do grego é ali, no caso, é o parto, porque a mãe dele, como eu disse, era parteira, então ele coloca homenagem para sua mãe dizendo, minha mãe traz as pessoas ao mundo, eu trago as ideias para o mundo, então eu parto das ideias. Então o método socrático é isso, para desmantelar os sofistas, composto de ironia,
e maiêutica, esse conjuntinho de perguntas, perguntando por que o Sócrates ia ali numa reunião e tal, ia ali no caso, né, na reunião, até parece aqui que todo mundo reuniu, agora fechou. Enfim, ia na Ágora ali, tudo o pessoal debatendo e tal, ali, falando após os sofistas ali debatendo, chegava o Sócrates, pessoal, meu Deus, lá vem o Sócrates, meu Deus do céu. Enfim, chegava ali o Sócrates, o que você quer, Sócrates? Não, só tô aqui de boa pra aprender só. Sentava aqui rapidão, de boa aqui, ó, só bolado. E aí, do nada, chegava e falava assim, é que eu tô aqui e tal, vim debater com vocês sobre as leis aqui. Tal, o Sócrates levantava a mão. O que é lei? O cara lê um conjunto de regras, não sei o quê. Vai o Sócrates levanta a mão. O que é regra? Falei, a criança de 4 anos perguntando por quê, até a mãe mandar a havaiana voadora. Enfim, pergunta por quê, uma hora. Ô, Sócrates, eu não sei. Ou ele admitia, ou ele se irritava, ou as duas coisas. E é o Sócrates. Aí, ó, viu? Tu não sabe de tudo, bro. Manja comigo aqui, ó. Agora pensa junto comigo. E isso era o genial do Sócrates, que ele não introduzia o pensamento dele na outra pessoa. Ele, como ele dizia, é a maiêutica, o parto das ideias, trazer a ideia à tona. Ele chegava ali, porque ele falava que a verdade está aqui. E a gente tem que procurar. A verdade está em nós. Tá? Os conceitos da verdade, tudo está em nós para a gente procurar através da nossa razão. Então ele fazia esse maravilhoso parto das ideias, a maiêutica. Então, ironia e maiêutica compunham aí o famoso método socrático. E ele estava ali, galera, para realmente fazer a galera falando. Qualquer um pode chegar em verdades absolutas. Você não precisa pagar um sofista, ou você não precisa consultar um oráculo. Todos nós poderíamos chegar às verdades absolutas, inclusive aquelas pessoas que era negada a cidadania e tudo. E aí, meu amigo, o Sócrates estava irritando a galera importante, a galera que estava ali oprimindo o povo, a aristocracia mesmo, ateniense, os sofistas. E essa galera, claro, vai cobrar caro, o Sócrates arrastando multidões. E aí, meu amigo, claro que não vai dar bom. Para ele, então, a ignorância é a raiz de todo mal. Entendeu? Você não procurar o conhecimento, você ali ter essa ideia de moralidade e conhecimento, gente, são duas coisas que são ali, ó, intrínsecas, estão juntas. Então, para o Sócrates, uma pessoa realmente moral, ela tinha que ter conhecimento, uma pessoa com conhecimento, ela tinha que ter uma moralidade, sempre sendo uma pessoa boa para buscar a verdade e eliminar a ignorância, entendeu? Então, a ideia ali para o ser humano realmente é procurar ali esse autoconhecimento e refletir usando a razão. Lembre-se, já falei, Nietzsche vai criticar isso duramente. Então, galera, para o Sócrates ali, então ele vai incomodar, vai arrastar multidões, vai começar a quebrar o sofismo, porque está ensinando isso tudo de graça, e aí vem o nosso grande problema. Vão condenar Sócrates à morte. Vão fazer duas grandes acusações ao Sócrates aqui, que eles pensaram, só uma não vai ser o suficiente. Então eles colocaram que Sócrates ele estava negando os deuses, já que ele falava que Atenas era uma tirania, e estava, no caso, vamos colocar ali, ele corrompendo a juventude, que eles pensavam só corromper a juventude não dá. Vamos dizer que ele está, então, negando aos deuses. E ele já quebra de primeira a ideia, como que eu neguei os deuses se eu lutei pela deusa Atena na Guerra do Peloponeso? Como o cara era bom no argumento. Só que ele mesmo admite e fala, mas você corromper a juventude. Vocês dizem que é fazer as pessoas pensarem ali, é uma frase que até que eu uso muito em sala de aula, pensem não igual a mim, mas pensem, é uma lógica socrática aí que eu uso. O Sócrates dizia, se vocês falarem que pensar, então, corromper a juventude é fazer o jovem pensar, então sim, eu sou culpado desse crime. E ele serenamente vai ficar aí 28, 29 dias aí, cumprindo prisão, até, no caso, ser ali levado à morte por cicuta, aquela foto famosa ali do Sócrates bebendo cicuta, que eu adoro o meme do se eu comer uma sopa de letrinhas, eu cago um argumento melhor que o seu, eu adoro esse meme. Ora, mas se eu comer uma sopa de letrinhas, eu ainda cago um argumento melhor que o seu, porra! Gente, das duas, uma aqui do canal, eu vou ainda matar o Heitor de rir uma hora. Mas enfim, é muito bom, Heitor, isso é muito bom. Uma hora o Heitor infarta, a culpa é minha, eu admito. Tá na cabeça do Iron Maiden. Chegar a Ed aqui pro lado. Camisa, inclusive, ó, presente pro meu amigo Luiz aí, ó, meu aluno, ó, Luiz, tá aqui, ó. Vai estar em 88 vídeos do canal, fica tranquilo. Enfim, galera, então aí Sócrates vai serenamente, todos ali os seus seguidores e tal ali, Platão e tudo registrando, tristes, Platão era um aristocrata ali que seguiu Sócrates e tal, então tinha dinheiro, vão tirar, vão armar uma fuga, e Sócrates não, tranquilo, que ele falava, se eu fugir, tudo de que eu falei não vai valer de nada. E sim, se você chegou aqui até agora com o vídeo, vamos tirar um elefante da sala.
entendam aqui com maturidade, não é mexendo com a religião de ninguém, mas sim se você até agora entendeu aqui, ou deu a entender, ou chegou a ver alguma comparação falando Sócrates e Jesus Cristo, não está errado. Dentro da filosofia, você pode acessar na prova do Enem, vocês pensarem aqui que ele, tem o antes e depois de Cristo. Pré-socráticos, pensamento socrático. O cara que morre por estar buscando a verdade, que nunca escreveu nada, seus discípulos que escreveram. Então, sim, gente, vamos aqui, sem mexer com a religião de ninguém, mas tendo uma maturidade aí. Essa comparação ela acontece porque é muito parecido. Essa lógica de ambos combateu ali a corrupção, no caso, ambos combateram a corrupção de sua época, falando a verdade, fazendo o povo pensar, e ali, no caso, ajudando os oprimidos. Então, por isso que tem essa comparação, não a questão do divino, para quem acredita, aí, no caso, não filho da religião de ninguém, mas entendendo ali essa lógica, a comparação, no caso. Quando você vê, tá comparando Sócrates com Jesus Cristo, que absurdo, não, para vocês terem essa lógica do porquê tem essa comparação até didática, para caso você precise usar na prova do Enem. Então, meus amigos, aqui vocês entenderam, então, e Sócrates, inclusive, ele é condenado à morte, claro, toma ali a cicuta, o veneno, morre ali tomando cicuta, e assim, os seus alunos, principalmente o Platão, que inclusive já estará em breve aqui no canal para vocês também, provavelmente pode ser o próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho desse seu grande aluno Aristócles, o Platão, que vai continuar aí contando essa filosofia socrática para vocês. Então agora vocês entenderam aí, como já falei do professor Anderson Pinho, o homem mais corajoso da filosofia, o nosso querido Sócrates, jogava muito no Corinthians.